Armazene as informações básicas de maneira mais rápida, criptografado, caso queira, de forma síncrona e seja 30 vezes mais rápido que o Async Storage. Estamos falando do React Native MMKV. E fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Caio Cossenza e você está no canal iCode Mobile, que é um canal focado no ensino de aplicativos mobile, usando principalmente o React Native. E hoje nós vamos falar sobre um storage que é muito bacana e que pode te auxiliar bastante dependendo da aplicação. Com isso, se você acha que ela vai substituir a Sync Storage, eu já te respondo dizendo que não sei. E acho difícil isso acontecer, tendo o fato de que cada uma é aplicada em cada tipo de cenário diferente. A questão é que se você está fazendo um projeto onde você não quer e não pode assumir assim que await, de repente vale a pena conhecer o MMKV. Então, bora lá, vamos aplicar essa biblioteca e aprender como usá-la. Beleza, galera? Você já tá vendo aqui a tela do meu computador, tá bom? Eu simplesmente criei um projeto, como você cria lá com o Expo, beleza? Esse vídeo de como criar um projeto já tem aqui no canal, tá bom? Então você pode ir lá e assistir. Se eu não esquecer, galera, eu vou estar deixando aqui no card, tá bom? Mas só clicar, ver como é que cria um projeto e você já vai cair praticamente nessa tela aqui, tá bom? Esse meu arquivo aqui, app.tsx, é o primeiro arquivo de onde tudo acontece, tá bom? Então bora lá, eu tô aqui nesse link aqui do GitHub, onde a gente vai falar sobre o MMKV, tá bom? Tem esse link, galera, pode ficar tranquilo que eu vou estar deixando aqui na descrição, ok? E cara, essa biblioteca, ela é muito sensacional. E sem ela, galera, eu não conseguiria resolver um problema que eu tava tendo dentro do trabalho, tá bom? Ela se encaixou muito bem, cara. Por quê? Porque assim como eu disse lá no começo, quando eu falei sobre a ideia de async await, tá bom? Pra quem não sabe, galera, se você nunca usou o async storage, eu vou estar deixando também um vídeo aqui no card onde eu ensino como você pode usar o Async Storage, tá bom? Eu já trouxe um vídeo falando sobre ele. E se você já sabe, ou se você já viu esse vídeo, você sabe que quando a gente vai guardar alguma informação, talvez não a ideia de guardar, tá? Mas principalmente a ideia de recuperar os dados que estão lá dentro do nosso storage, a gente tinha que dar um await. O que que é a ideia de async await? A ideia de promise, tá bom? E promise, galera, é assunto de JavaScript. Mas eu vou te dar um resumão do resumo do resumo. Async await, galera, é basicamente uma função algum tipo de requisição que a gente vai esperar promessa que vai vir em algum determinado tempo. A gente não sabe quando é que isso vai ser retornado pra gente, tá bom? E quando a gente não sabe, mas a gente sabe que ela vai devolver alguma coisa, a gente chama de promise. Então, requisições, galera, a gente sempre faz com async await, basicamente, tá bom? É claro que a gente tem aí os famosos SWR, tá bom? Que é uma maneira mais rápida de a gente carregar sem ter que usar o async await, mas por baixo dos panos a gente sempre usa esse async await, galera. Por quê? Porque toda vez que a gente faz uma requisição para o nosso back-end, a gente precisa esperar que ela nos devolva uma promise, uma promessa, algo de volta, tá bom? Uma resposta. Isso leva tempo, tá bom? Pode ser 1 milissegundo, pode ser 5 segundos, tá bom? Leva-se tempo. Então, promises é isso. Como é que a gente trata isso? Usando o async await. E no async storage é a mesma ideia. A diferença é que no nosso async storage a gente está acessando uma informação do usuário, do smartphone do usuário. E isso leva tempo. Por quê? Porque é o tempo dele encontrar aquela informação através daqui, certo? Através daqui ele bate lá no seu storage local para encontrar aquela informação. E esse tempo de ir lá e devolver como resposta é o que a gente chama de promises, beleza? Então isso leva tempo.
Por isso a gente usa o async await. Mas, cara, assim como o SWR, né, que a gente usa para ter uma resposta um pouco mais rápida, a gente também tem o uso do MMKV, tá bom? Ah, galera, se você não sabe o que é o SWR, é só você dar uma pesquisada, tá bom? Porque tá baseado mais na ideia do Next, que é uma maneira mais rápida de a gente fazer requisições, beleza? Mas isso não tem nada a ver com o vídeo, é só para te explicar mesmo o que era. Voltando aqui, galera, e olha só, essa biblioteca ela pode te ajudar demais. Então, vamos ver como é que a gente pode aplicar e conhecer um pouco dela também, tá, galera? Porque ela tem algumas coisas que eu nunca utilizei, tá bom? Mas você pode, de repente, utilizar essas informações. Olha só, ela também trabalha com chave e valor, assim como no Async Storage, tá bom? A ideia, galera, você vai ver que, cara, é como se fosse o Async Storage, só que sem o Async, né? Não sei se vocês entenderam. Mas vamos lá. Olha só, alta performance, sensacional. E diz aqui, galera, ele promete ser 30 vezes mais rápido do que o Async Storage. Isso aqui é sensacional. Tem suporte para iOS, Android e o web, cara. O web, olha só que bacana. Ele ainda usa o JSI, tá? E não a bridge antiga, tá bom? Isso aqui é sensacional. Por quê? Porque ele também se comporta de uma maneira legal na nova arquitetura ali do Expo, tá bom? E para instalar ele, galera, a gente vai estar utilizando o Expo. E se você olhar com muita calma aqui, ó, olha só o que tem aqui. Expo Pre-Build. O que isso significa? Significa que a gente não vai poder rodar na Expo Go. A gente vai ter que rodar fora da Expo Go, tá bom? No vídeo passado, se você ainda não viu esse vídeo passado, é importante que você assista, tá? Eu falei sobre fontes, como que você pode carregar as fontes de forma nativa. E assim como lá a gente usou o pré-build, a gente vai utilizar aqui também um pré-build. E aqui, ó, ele já ensina como é que a gente vai utilizar. A gente vai ter que instanciar, porque ele é uma classe, né? Então a gente vai ter que instanciar para criar um objeto storage, tá bom? Isso aí, essa ideia de instanciar objeto, classe, isso tudo vem da programação orientada a objeto do JavaScript. E aí, olha só, tem o método set, o get, que é sensacional. E tem uma área aqui que ele fala, ó, sobre a criptografia. A gente consegue criptografar, tá bom? Sem mais enrolação, vamos ver como é que a gente aplica isso. Olha só, a gente vai vir aqui, eu vou copiar esse cara e vou colar aqui dentro, ó. Ele vai começar a instalar utilizando o npx expo install. Eu já falei sobre essa diferença, tá bom? No vídeo passado, eu acho que eu comentei ele mais uma vez. Então é importante que você instale com o expo install. E depois a gente vai dar um pré-build. Ele me pergunta aqui, se eu quero passar para ele um package name personalizado. Se eu não quiser passar, ele vai colocar exatamente o que ele colocou aqui para mim. E para mim, galera, esse package name que já está perfeito. Beleza, ele me acionou um erro aqui, que é um erro que eu queria mesmo que acontecesse, tá bom? Por quê? Porque é um erro que aconteceu no vídeo passado, porém como eu tive que regravar ele, ele não apareceu, tá? Que é esse erro aqui, é um erro de Sharp, tá bom? Sharp CLI. E eu falei que a gente teria que instalar esse cara, porque a gente não instalou. Então, como é que a gente faz para poder instalar o Sharp CLI? Eu vou vir aqui em cima, ó, vou copiar o nome Sharp CLI, vou dar um clear e vou passar o yarn add, tá bom? Eu vou estar utilizando o yarn, vou passar o Sharp CLI e vou colar. Bom, ele não instalou aqui, né? Ele não instalou com sucesso, então eu vou instalar com o npm de forma global e vamos ver se agora vai, né? Bom, de forma global ele foi, tá? Mas eu vou tirar e vou instalar ele como local, beleza? Então eu tô tanto instalando de forma global e local.
Perfeito, ele instalou aqui pra mim, ó, Sharp CLI, e eu instalei ele de forma global também, ok? Beleza, então eu vou rodar o pré-build mais uma vez, só que agora passando um clean para ele, porque ele vai ter que recriar a minha pasta Android novamente, tá bom? E claro, né, se você tiver no ambiente Mac, ele vai estar criando também uma pasta iOS ali. Vou dar um yes aqui para ele. Ele vai recriar ali a minha pasta, sem nenhum problema, tá vendo? Ó? Sem nenhum problema, tá bom? Ele só fala aqui que eu preciso me instalar esse Expo System UI, mas eu não vou querer mexer com Color Scheme, então pra mim tanto faz. Vou dar um clear e beleza, olha, a gente já instalou esse MMKV, já demos o pré-build e agora a gente pode ir para nossa aplicação de fato, tá? Só que antes disso eu vou ter que rodar o npx expo run Android. Por quê? Porque eu preciso agora fazer ele rodar no meu dispositivo físico, né? Então, assim que ele terminar de buildar e fazer tudo que precisa fazer, eu volto com vocês, beleza? Bom, então ele já terminou, né, de compilar e de recarregar o meu projeto. E agora sim a gente vai entrar de fato no funcionamento dele, certo? Então vamos lá, vamos importar a biblioteca aqui, tá? Vamos chamar mmkv, tá? E olha só, o bacana também, galera, diz lá na documentação que ele também tem suporte aos hooks também, tá? Use mmkv, tá? Caso você queira utilizar o hook, você também pode. Mas, sinceramente, eu nunca usei o hook, beleza? Mas você pode usar. Então, como é que a gente faz para utilizar esse tipo de armazenamento utilizando o mmkv? Então, olha só, eu vou criar aqui uma constante e vou chamar ela de storage, tá bom? Ah, eu posso chamar de mmkv com letra minúscula? Pode, não tem nenhum problema, tá bom? É só um nome de uma variável. E daí então eu vou inicializar chamando o operador new mmkv, tá? Mais uma vez, isso aqui é uma instância para eu poder criar um objeto chamado storage, tá? Se você vier aqui, ó, você vai ver que ele faz parte de um construtor, tá bom? Isso tudo é programação orientada a objeto. Então, olha só, quando eu for vir aqui, ó, storage e der um ponto, olha quantas propriedades eu posso obter dele, né? Para poder limpar tudo, dando esse clear all, ou adicionar algum listening ali, né? Quando algo for adicionado, cara, isso aqui é sensacional. Você pode recriptografar, tendo o fato de que você pode criptografar, você também pode recriptografar sem problema nenhum. Mas a gente vai utilizar aqui basicamente esse set, tá bom? E esse get aqui para poder a gente recuperar os dados, ok? Então olha só, vamos trabalhar aqui com a ideia de to-do, né? De listas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é melhorar esse CSS aqui. Tá certo, galera, olha só, eu dei aquela pausa legal aqui também, tá? Só para modificar design, né? De forma visual, para que a gente consiga trabalhar com essa biblioteca da melhor forma e que você consiga entender, beleza? Qual é a ideia aqui, tá, galera? A ideia é a gente inserir alguma coisa que a gente vai fazer naquele dia, como se fosse um to-do mesmo. E ele aparecer aqui, certo? Então eu vou simplesmente mandar ali, enviar e ele vai colocar aqui dentro. E uma das coisas que a gente vai fazer aqui, tá, galera, é assim, de uma certa forma vai ser uma gambiarra, entre aspas, né? Mas a gente vai aplicar esse conceito index aqui, beleza? Então você pode ver que ele começou em zero, mas a ideia é o seguinte, isso aqui, como ele está estático, ele não está certinho, né? Mas a ideia é ele começar 1, 2 e 3 certinho, tá bom? Como se estivesse puxando lá do banco, beleza? E outra coisa que a gente vai fazer, ó, pressionando aqui, a gente tem esse alert aqui, onde a gente vai marcar feito, ou a gente vai cancelar, ou a gente vai apagar esse cara. Vamos lá, tudo aplicando o mmkv. Então, inicialmente eu vou colocar um use effect, passando o storage aqui, com um array de dependência. E a gente, primeiramente, nós vamos fazer o seguinte.
A gente vai dar um storage, add on value change listener, tá? Vamos pegar a key, né, que ele traz aqui como uma string. E o que nós vamos fazer? A gente vai inserir no nosso console log o que vem dessa minha key. Após isso, então, a gente vai dar um storage, a gente vai chamar o return aqui e vamos limpar esse nosso storage. Pronto. E a gente vai passar esse remove aqui para esse nosso subscribe. Caio, por que você está fazendo isso? Tá? Por que você está removendo? Porque, galera, isso aqui é um listener, tá bom? A gente tem que sempre limpar. Porque a partir do momento que ele vai lá e escuta, ele abre vamos dizer assim, uma comunicação, mas ele não fecha aquela comunicação. E quanto mais que você chama outras comunicações, ele vai ficando meio que em cache, vai guardando isso e pode dar muito conflito, tá bom? Então, é por isso que todo event listener, a gente sempre remove ele depois que ele abre aquela conexão, certo? Então, beleza. Eu vou simplesmente agora criar a função de adicionar o que vem aqui, tá bom? Então, a gente vai criar aqui um use state. Nós vamos chamar esse use state aqui dentro desse box, aqui no change text, que eu recebo o texto. Tá, isso tudo, galera, já tem no meu curso de React Native aqui de graça no canal, tá bom? Então, né, é só ir aí e ver, né, e assistir. Aqui eu vou chamar título, beleza? Por que eu fiz isso? Para guardar na variável título o meu texto, tá bom? E assim que eu der um price aqui para ele, eu vou chamar a função addTask. A função addTask vai ser responsável para adicionar essa minha tarefa. Tá? Então, primeira coisa que a gente vê, óbvio, a gente precisa ver se tem título, tá bom? Se tem algum texto ali escrito. Se tiver, beleza, posso enviar. Se não, eu vou imprimir um alerta por obrigatório. Insira tarefa corretamente, beleza? E galera, para evitar que esses problemas também aconteçam, eu posso colocar um carinha chamado disable para ele habilitar toda vez que não tiver algo escrito no título, beleza? Aqui então eu vou estender o estilo, tá bom? Para que ele fique background color, caso não tenha, né, o título, e para caso tenha o título, tá bom? Caso não tenha um título, eu vou querer que ele fique meio cinzento, né? Igual que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Que ele tá meio cinzento. Então, clicando aqui, ó, obviamente ele não vai fazer nada porque eu bloqueei a chamada, tá bom? Porque como não tem um título, cadê? Aqui, ó. Como não tem um título, ele tá desabilitado. Agora vamos para o processo de envio. Para poder enviar algo e salvar no nosso storage, a gente então tem que chamar storage, dar um set para ele e passar, olha aqui, ó, key. Aqui é a chave, né, galera? Igual que é lá no Async Storage. Então eu vou passar um arroba mmkv dois pontos task. Depois eu vou falar para ele qual é o valor que eu quero armazenar, certo? E qual é o valor que eu quero armazenar? É o título. É isso que eu quero armazenar. Só que aqui tem um porém. A gente está guardando, não é um título. A gente está guardando vários títulos, tá bom? Ou melhor, várias tarefas, tá bom? Só que a gente guarda em forma de título. Por quê? Porque o que vem aqui, ó, é título, beleza? Então, o que nós vamos fazer antes de inserir alguma coisa dentro do nosso storage? A gente vai trazer o storage, tudo que tem dentro do storage primeiro. Se tiver alguma coisa ali dentro, então a gente vai ter que concatenar os dados que já estão salvos com os novos dados. Se não tiver nada, a gente salva
aquela nossa primeira tarefa. Então, olha só, eu vou trazer esses dados, então eu vou chamar de data, tá bom? E para trazer os dados, como eu disse, a gente dá um get. Um get que? Um get string, né? Para poder ele trazer os dados. Cara, isso tudo tem na documentação, beleza? Então, ó, eu vou trazer isso aqui e aí eu vou verificar se tem alguma coisa dentro desse data. Se tiver alguma coisa dentro desse data, a gente então vai concatenar esses dados. Caso contrário, a gente então vai adicionar. Beleza, se tiver dados, aí é JavaScript, tá? Se tiver dados, o que a gente vai fazer? A gente vai concatenar os dados antigos com um novo dado, com um novo task. Tá? Então, vamos lá. Para trazer esses dados, então eu vou criar aqui uma nova variável chamada newData, tá? Que vai ser um array. E o que está dentro de data também praticamente é um array, né? Só que ele está em formato de string. Então eu vou chamar essa variável de prevData e vou passar JSON.parse e data, tá bom? E aí ele vai vir em formato de array, certo? Porque eu estou salvando em array. Eu vou estar sempre salvando em array. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dado, esse prevData, e vou concatenar junto com title. Ah, Caio, mas aí como é que eu vou fazer isso? Simples, eu vou chamar newData, certo? Eu posso até fazer melhor. Eu vou vir aqui, ó, nesse meu colchete e já vou dar um spread operation, tá bom? Eu vou utilizar o spread operation para pegar tudo que tem dentro de prevData, beleza? E concatenar com o que vem dentro de título. Só que, galera, você lembra que eu comentei que na tarefa ela não tem somente título, a gente vai ter que salvar também o índice aqui, né? Lembra que eu disse que a gente vai ter que salvar esse ID? 1, 2, 3, tá? E conforme o usuário ele vai inserindo, a gente vai meio que incrementando esse valor, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que criar uma constante aqui chamada newTask, tá bom? Que esse newTask ele vai ser um objeto em que vai ter título normal, que a gente já tem, e o ID. Cara, mas Caio, como é que a gente vai fazer esse ID se eu preciso saber o valor anterior, né, para saber qual vai ser o próximo ID? Simples, olha só. Aqui a gente já não tem dado, então se a gente pegar e verificar a quantidade de dados que tem aqui dentro, a gente não consegue saber mais ou menos o próximo índice? A gente consegue. Imagine que tem 3 dados aqui dentro. Isso significa que o ID 3 já foi. Então a gente só precisa o quê? Incrementar mais um, tá bom? Simplesmente assim. Esse ID vai ficar incrementando sempre depois. É um máximo, galera. Aqui eu já vou até tipar como se fosse um array. Um array com o objeto título e ID, que vai ser um number. Beleza? Certo. Tendo a tarefa criada, vou chamar ela aqui dentro. E agora sim, esse newData, ele está pegando os dados anteriores mais a nova tarefa, tá? Então, ó, eu vou dar um clear, tá bom? Ou melhor, eu vou dar um delete, tá? Nessa tarefa, porque a gente apaga essa tarefa em si, os dados que tem dentro dessa tarefa. E vamos inserir os novos dados. E aí aqui a gente vai ter que dar um JSON.stringify newData. E aqui a gente cria uma nova tarefa, só que a diferença é que a gente vai começar com o ID 1, né, galera? Que é a nossa primeira tarefa, então a gente chama simplesmente ID 1. Salvei aqui. A princípio tudo bem até aqui, né, galera? Porque a gente usou mais ou menos um JavaScript aqui para inserir esses novos dados, tá bom? Então agora a gente vai recarregar essa aplicação e eu vou trocar esse data aqui, tá? Só que para isso a gente vai criar uma variável
para a gente armazenar esses dados. Então eu vou criar uma variável chamada data, muito intuitivo, né, galera? Que vai ser um array desse tipo aqui, ó, desse tipo. Inicialmente ela é vazia e chamo o meu data aqui dentro. Beleza, só tá faltando mais uma coisa aqui, é esse done aqui, tá, galera? Esse done a gente não vai trabalhar com ele nesse vídeo não. Por quê? Porque eu acho que vai ficar bem pesado o conteúdo. Então eu vou tirar essa ideia de done, tá bom? Mas é claro que você poderia implementar mais coisas. Então olha só, nenhuma tarefa, porque a gente não adicionando nenhuma tarefa, correto? E aí, se eu vier aqui, puxei minha câmera para o outro lado e adicionar estudar, ó, eu vou abrir aqui o meu console log e eu digitar aqui, ó, estudar. Beleza, ele deu um erro de interador, tá bom? A gente vai entender o porquê que ele tá dando esse erro de interador. E olha só, a gente está tentando iterar um valor que vem aqui dentro desse prev data. Antes de a gente ver o que está acontecendo aqui, eu vou chamar data dentro desse console log. E olha só, ele salvou o primeiro objeto dentro desse meu storage. Só que qual é o rolê? Ele está falando para mim que esse primeiro iterador ele não está funcionando direito, porque provavelmente eu estou salvando em objeto e não estou salvando em array. Vamos ver isso agora, ó. Aqui, ó, olha só, aqui eu estou chamando como um objeto e não como um array. Então eu vou salvar isso aqui. Eu vou dar um clear nesse meu storage. Ó, vou limpar tudo. Beleza? Ó, eu limpei, ele já chamou a minha key, tá? Por que ele chamou minha key? Lembra, ó, que houve uma mudança no valor, certo? Beleza. Então agora eu estou adicionando essa palavra estudar dentro do meu storage, certo? Assim que ele salvar, galera, eu vou colocar aqui um alert para eu saber que foi salvo. Salvou, perfeito, e ele já imprimiu aqui para mim que foi salvo. Próximo valor agora é, sei lá, uma tarefa aí, arrumar a casa, e vou salvar. Salvou, você viu, ó, que ele retornou de novo. O que a gente pode fazer com esse return, tá? Que ele está retornando aqui a minha key. Eu simplesmente vou fazer o seguinte, eu vou pegar os dados que estão ali dentro desse storage e vou dar um get string nessa minha key que retorna, tá bom? E eu vou verificar se tem algum dado ali dentro. Se tiver, então eu vou dar um set data em JSON parse desse data. E se não tiver, eu dou um set data com um array. Salvando isso, então, nada mudou, nada aconteceu. Eu vou limpar o meu storage, ó, arrumar a casa, salvo e olha só, em real time. Em real time. Próximo valor, ó, programação. Ok, ó. Olha só, 1, 2, o próximo foi 2, ó, estudar programação. Ver TV. Salvo, olha só, ver TV. Muito bacana, né, galera? E a gente pode marcar essa tarefa como feito e até mesmo deletar essa tarefa, certo? Isso tudo utilizando o MMKV, tá? Então, como tarefa de casa, só para eu não me estender demais nesse vídeo, tá bom? É você tentar fazer esse delete e esse task done, tá? Galera, só porque você acha assim, ah, o cara não vai ensinar porque ele não sabe fazer. Não, não é isso. Eu vou gravar um outro vídeo mostrando como é que a gente poderia deletar isso também, tá? E como é que a gente pode marcar isso aqui como feito, beleza?
sem problema nenhum. Então, ó, fique ligado, tá bom? Porque pode ser que eu poste como um short, né, como um vídeo curto, ou poste esse vídeo como um vídeo normal, tá bom? Como se fosse uma extensão aí, tá bom? Mas eu espero que tenha ficado claro no entendimento da utilização do MMKV. Se ficou confuso é porque o seu problema esteja no JavaScript, tá? Porque para salvar é simples, né? A gente usou o set para salvar, o delete para salvar a tarefa, né? Todos os valores que estão dentro dessa aqui, e a gente utilizou esse carinha aqui, ó, esse event listener aqui, para ele ficar ouvindo toda a mudança que acontece na key que a gente está utilizando, beleza? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não deixe de deixar o seu like, beleza? E o compartilhar, né, caso você queira, e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!